Era uma vez uma pequena cidade no interior, cercada por uma densa floresta. A população local sempre viveu em harmonia com a natureza, respeitando os antigos costumes e tradições. Porém, algo sombrio começou a assombrar o local, lançando uma sombra de medo sobre os habitantes. Tudo começou com relatos de estranhos desaparecimentos durante a noite. As pessoas contavam histórias de sombras misteriosas que se moviam pela floresta, de olhos brilhantes observando de longe e de sussurros assustadores que ecoavam no silêncio da noite. O povo da cidade tremia de medo, sem saber o que estava causando aquelas ocorrências sinistras. Uma jovem chamada Alice, corajosa e determinada, decidiu investigar os mistérios que assolavam a sua cidade. Ela era conhecida por sua curiosidade e intuição aguçada, e não descansaria até descobrir a verdade por trás dos acontecimentos estranhos. Alice passou dias vasculhando os arredores da cidade, conversando com os moradores mais antigos e consultando livros antigos na biblioteca local. Foi então que ela ouviu falar de uma lenda antiga que assombrava a região há séculos. Dizia-se que um espírito maligno habitava a floresta, se alimentando da energia dos vivos e causando caos onde passava. Determinada a enfrentar a ameaça sobrenatural, Alice decidiu adentrar a floresta proibida durante a noite, o momento em que as criaturas sombrias eram mais ativas. Munida apenas de uma lanterna e de sua coragem, ela começou a sua jornada em direção ao desconhecido. Enquanto adentrava cada vez mais na escuridão da floresta, Alice sentia o peso do medo se intensificar. Os galhos retorcidos das árvores pareciam se contorcer ameaçadoramente, como se tentassem impedi-la de avançar. Os sussurros ecoavam ao seu redor, sussurrando palavras incompreensíveis que faziam arrepiar a sua espinha. De repente, um brilho sinistro surgiu à sua frente, revelando uma figura pálida e espectral. Era o espírito maligno, com olhos vazios que pareciam perfurar a alma de Alice. O coração da jovem acelerou, mas ela manteve a calma e enfrentou a entidade sobrenatural com determinação. O espírito começou a se aproximar lentamente, emanando uma aura de terror e desespero. Mas Alice não recuou. Ela ergueu a lanterna, banhando a criatura em luz, e com uma voz firme, desafiou a presença maligna a revelar a sua verdadeira natureza. O espírito soltou um grito estridente, contorcendo-se em agonia diante da luz poderosa da lanterna. Aos poucos, a forma fantasmagórica se desfez, dissolvendo-se em sombras que se dissiparam na noite. Alice havia triunfado sobre o mal que assombrava a sua cidade. Ao retornar à civilização, a jovem foi recebida como uma heroína. Os habitantes da cidade celebraram a sua coragem e determinação em enfrentar a ameaça sobrenatural que os afligia. O espírito maligno foi finalmente exorcizado, e a paz voltou a reinar sobre a região. Desde então, a lenda da valente Alice e sua batalha contra o mal se tornou parte do folclore local. As crianças escutavam com admiração e os adultos recordavam com gratidão a jovem que os libertou do terror que assolava a cidade. E assim, a pequena cidade no interior pôde finalmente descansar em paz, sabendo que nunca mais seriam perturbados pelas sombras que se escondiam na escuridão da floresta. A coragem de uma única pessoa havia salvado todos eles do abismo do terror eterno. Existem inúmeras lendas sobre espíritos malignos em diferentes culturas ao redor do mundo. Uma das lendas mais conhecidas é a do demônio ou espírito maligno que assombra e aterroriza pessoas. Esses espíritos malignos são frequentemente retratados como entidades sobrenaturais que buscam causar danos e desordem no mundo dos vivos. Eles são geralmente associados a eventos misteriosos, tragédias e mortes inexplicáveis. Em muitas culturas, esses espíritos malignos são vistos como manifestações de energias negativas ou vingativas, muitas vezes ligadas a histórias de sofrimento e injustiça. Eles são frequentemente descritos como tendo poderes sobrenaturais, como a capacidade de possuir corpos humanos, causar doenças ou desastres naturais, e até mesmo levar almas para o além. Na mitologia japonesa, por exemplo, existem várias criaturas sobrenaturais, chamadas yokai, que são consideradas espíritos malignos. Um exemplo é o Onryo, que é um espírito vingativo de uma pessoa que morreu de forma trágica e busca vingança contra aqueles que causaram sua morte. Na mitologia europeia, os demônios são retratados como seres malignos que servem ao mal e buscam corromper as almas humanas.
Eles são frequentemente associados a figuras como o diabo e são vistos como tentadores que procuram levar as pessoas para o caminho do pecado e da perdição. Essas lendas sobre espíritos malignos têm sido passadas de geração em geração e continuam a instilar medo e fascínio nas pessoas ao redor do mundo. Elas servem como uma forma de explicar o inexplicável e de nos lembrar da existência do mal no mundo. Ao mesmo tempo, essas histórias também nos desafiam a enfrentar nossos medos e a buscar formas de resistir e superar a influência desses espíritos malignos em nossas vidas. Existem algumas lendas sobre espíritos malignos de diferentes culturas ao redor do mundo. 1. Jikininki, Japão. Na mitologia japonesa, os Jikininki são espíritos malignos que se alimentam de corpos humanos. Eles são descritos como fantasmas de pessoas amaldiçoadas a vagar pela terra em busca de restos mortais para se alimentar. Esses espíritos são frequentemente associados à ideia de karma negativo e castigo por ações mais em vida. 2. Banshee, Irlanda e Escócia. A Banshee é um espírito maligno da mitologia irlandesa e escocesa que é conhecido por seu grito angustiante que antecipa a morte de alguém da família. Ela é considerada um presságio de desgraça e é muitas vezes retratada como uma mulher vestida de branco com longos cabelos flutuantes. 3. Skinwalker, nativos americanos. Na cultura dos nativos americanos, os Skinwalker são descritos como bruxos ou feiticeiros poderosos que têm a habilidade de se transformar em animais para causar caos e sofrimento. Esses espíritos malignos são vistos como seres capazes de exercer grande influência sobre o mundo natural e espiritual. 4. Strigoi, Romênia. Na mitologia romena, os Strigoi são espíritos malignos de mortos que voltam à vida para assombrar e atormentar os vivos. Eles são vistos como vampiros que se alimentam da energia vital de seus familiares e comunidades, causando doenças e desgraças. 5. La Llorona, América Latina. A lenda de La Llorona é uma história popular em muitos países da América Latina, que conta a história de uma mulher que se afogou seus filhos por amor e remorso, e agora assombra rios e lagos em busca de outras crianças para substituir os que perdeu. Ela é frequentemente descrita como um espírito aflito e lamentoso que causa medo e tristeza. Essas são apenas algumas das lendas sobre espíritos malignos de diferentes culturas ao redor do mundo. Elas refletem os diferentes medos e crenças das sociedades em relação ao sobrenatural e ao desconhecido, e servem como uma forma de entender e lidar com o mal e o mistério que nos rodeiam.